Você conhece a história de Chernobyl? As causas do acidente, como aconteceu, as consequências? Se você quer saber todas essas respostas, fica até o final do vídeo porque eu vou explicar tudo isso. Se você gostou da proposta e quer mais vídeos assim esclarecendo respostas, se inscreva no canal e deixe joinha. Meu nome é Lucas Link e seja muito bem-vindo ao canal Antiguidade Moderna. Tudo começa no ano de 1970, na cidade de Pripyat, na região norte da Ucrânia. A cidade foi totalmente projetada pela União Soviética e foi projetada exclusivamente para trabalhadores da usina e familiares morarem nela. A cidade era um exemplo para a União Soviética, porque tinha tudo que uma cidade grande precisa, como parque, cinema, shopping, escola, tudo que uma cidade grande precisa. O acidente aconteceu no dia 26 de abril de 1986, na usina Vladimir Lenin, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl. À 1h23 da madrugada, o reator 4 da usina explodiu por causa de uma falha humana, porque os operadores desrespeitaram várias regras e protocolos de segurança. Mais tarde foi comprovado por meios científicos que os reatores RBMK tinham um problema já que vinha do projeto. Tudo aconteceu durante uma série de testes, e em um deles, o operador da usina desligou imediatamente todos os sistemas de segurança e ligou a potência máxima do reator 4. E quando ele fez isso, o reator explodiu, porque como os sistemas de segurança que colocariam água fria dentro do reator para esfriá-lo, fazendo que não explodisse, estavam desligados, fez com que isso possibilitasse o maior acidente nuclear da história. Com a explosão, morreram 2 trabalhadores na hora, pois estavam próximos do reator, e a explosão também gerou um incêndio que durou durante 10 dias. E o vento levou a radiação que foi lançada para a atmosfera e gerou alertas em diferentes lugares do mundo, como Suécia, Áustria, Bielorrússia e Polônia, e até em lugares mais distantes, como Estados Unidos e Canadá. O primeiro país a relatar sobre os níveis altos de radiação à mídia foi a Suécia. E as perguntas jornalísticas feitas para a União Soviética fez com que ela relatasse o que aconteceu em Pripyat, que até agora não tinha feito, porque tinha medo de afetar a reputação do país. Aí, a partir desse momento, na Rússia e na Ucrânia, que foram os lugares que mais foram afetados pela radiação de Chernobyl, começaram a evacuar as cidades grandes. Por exemplo, Pripyat até hoje está abandonada por causa dessa evacuação. E ela não pode ser habitada durante 20 mil anos até. Então, é meio impossível viver lá agora, mas dá para visitar. Inclusive, tem um monte de gente que foi lá. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas para 3 países principalmente: Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Todas elas eram 3 repúblicas da União Soviética, tá? Naquela época. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética na época, de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética, que aconteceu em 1991. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética. Uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 70, por isso que eu falei lá que começava em Pripyat no ano de 1970, e que viu a sua situação agravar-se na época de 1980 e 1990, com a Guerra do Afeganistão, que durou de 1980 a 1989. E também o que contribuiu principalmente foi o acidente nuclear de Chernobyl. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Mas depois daquilo, do acidente, acredita-se que de 13 a 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera, e desse material, cerca de 60% dele se concentrou no território da Bielorrússia, que faz fronteira com a Ucrânia. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado. Com isso, o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas foram contaminadas, e atualmente entre 1 e 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. O governo bielorrusso, inclusive, estimou que entre 1986 e 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. Somente o governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais causadas pela disseminação da radioatividade.
caso da Ucrânia, 7% do seu território foi afetado. No caso do território russo, 1,5% foi atingido. O impacto do acidente na economia desse país foi gigantesco. Até 2006, o governo ucraniano gastava de 5 a 7% do orçamento do país com despesas relacionadas a Chernobyl. Já a Bielorrússia, somente em 1991, que inclusive foi o ano da queda da União Soviética, gastou cerca de 22,3% do orçamento do país com consequências de Chernobyl. Esse número foi reduzido para 6,1% do orçamento anual em 2002. As estimativas feitas pelos cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos. Eu falei isso lá no início do vídeo. Até que se torne seguro para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam algumas pessoas voltarem a morar na chamada zona de exclusão. E as pessoas estão sendo investigadas até hoje, mas não se tem relatos ainda verídicos que elas ainda estão lá. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidadezinha fantasma. Passado mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Inclusive tem animais que nasceram lá e já se adaptaram à radiação. Por isso, por exemplo, tu pode encontrar na internet vídeo até de cavalo, cachorro morando lá. E existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Isso quer dizer que quanto menos humanos, melhor para os animais, né? Que triste. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrussa. Teve um pouquinho só na Rússia, mas é tão pouco que não vou botar aqui, porque é meio que irrelevante. E existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. E também tem evidências que apontam o crescimento na taxa de doenças por leucemia, que é outra doença que pode ser causada pela radiação e é semelhante ao câncer. Novos estudos nesse sentido ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa chegou em até 7 vezes. Isso eu estou lendo do relatório do Hospital de Moscou. E além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigadas a abandonar suas vidas. Estudos sugerem que entre aqueles que passaram por eventos traumáticos, como o acidente de Chernobyl, o índice de ansiedade é maior. As consequências psicológicas causadas pelo acidente foram identificadas como parecidas ou até piores quando aqueles que passaram por acontecimentos extremamente traumáticos, como o bombardeio atômico sobre Hiroshima e Nagasaki, que fez com que a Segunda Guerra Mundial acabasse e também tirasse o Japão da guerra. Se quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso também. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens, feitas alguns dias depois, são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram. Muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável, a posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. Os efeitos radioativos eram desconhecidos até então. Espalharam-se por uma área onde viviam mais de 340 mil pessoas. Como os homens estavam fora, na guerra, Hiroshima era uma cidade de mulheres e crianças, as grandes vítimas. Milhares de pessoas que estiveram em contato com a radiação foram beneficiadas com compensações disponibilizadas pelos governos dos países afetados e hoje recebem pensão especial, ou foram aposentados por invalidez, ou recebem tratamento médico especial e etc. Obrigado por assistir até aqui. Se você quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se e dê um joinha, é de graça e me ajuda bastante. Obrigado. Foi.